Hoje vamos tratar a respeito de noções básicas de limites de atuação policial. Quando pensamos em atuação policial e quais são os seus limites, o princípio básico, essencial, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é a essência, ele é o fundamento, ele é o critério na definição de qual medida a ser adotada pela polícia no enfrentamento a determinado perigo. Ele também é o limite da atuação policial. O limite da atuação policial diz respeito não apenas a coibir o excesso da atuação policial, assim como exigir que a polícia atue no mínimo para que se dê garantia ao cidadão. Quando o princípio da legalidade é observado, há garantia de que o direito dos cidadãos está sendo respeitado, assim como a atuação policial está dando de acordo com o que a lei determina. A polícia não pode ir além do que a lei determina, não pode fazer nada contra o que a lei determina. A lei é que especifica, que dá o elemento, o fundamento para a atuação policial. E quando pensamos especificamente no princípio da legalidade, e mais especificamente ainda na atuação policial, um princípio que decorre do princípio da legalidade é o princípio da proporcionalidade, que é fundamental, que é essencial na atuação policial. Ele é uma adequação entre fins e meios. Quais os fins a serem alcançados com a atuação policial e quais são os meios para que se alcance aqueles fins. Há uma adequação entre uma coisa e outra. Os meios são apenas aqueles necessários para que se alcance aqueles fins. E para então que a atuação policial se dê respeitando o princípio da legalidade, é necessário que a polícia observe pelo menos 4 necessidades. A primeira delas é a necessidade material. A necessidade material diz o seguinte, que a limitação dos cidadãos envolvidos na atuação policial deve ser mínima. A polícia deve fazer o máximo para que os direitos das pessoas sejam restringidos no mínimo, para que se alcance a finalidade daquela atuação policial. A outra necessidade é a necessidade espacial, que quer dizer o seguinte: a atuação policial deve estar circunscrita a determinado espaço territorial. Isso é importante. Assim como a necessidade pessoal, que quer dizer o seguinte: apenas aquelas pessoas que têm ou que devem ter seus direitos limitados em razão dos limites a serem alcançados pela atuação policial, apenas aquelas pessoas podem ter seus direitos restringidos. Outras pessoas que não têm a ver com aqueles fins a serem alcançados não podem ter seus limites, ou melhor, não podem ter seus direitos restringidos, limitados. Por fim, a necessidade temporal. Assim como a atuação policial deve estar circunscrita a determinado território, a atuação policial também deve ter início, meio e fim. Não existe atuação policial por tempo indeterminado. Ela tem um espaço, um período de tempo dentro do qual ela deve acontecer. E quando a gente pensa no princípio da proporcionalidade, nós podemos avançar um pouco mais e pensar no princípio da proporcionalidade em sentido estrito. O que é isso? É o princípio da justa medida. Isso quer dizer que a atuação policial ela deve se dar de modo adequado e necessário. A escolha da medida policial de acordo com a circunstância a ser enfrentada, com o perigo a ser enfrentado, a medida policial deve ser aquela adequada, ajustada àquele caso e dentro da necessidade, observadas aquelas 4 necessidades que nós falamos agora há pouco. Quando a polícia atua observando o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, ela deve atuar com eficiência, é o princípio da eficiência. E quando a gente pensa em princípio da eficiência, o que isso significa na prática? Significa que a polícia tem, de um lado, que obedecer o princípio da proibição do déficit e princípio da proibição do excesso. O que significa isso, proibição do déficit? Significa que a polícia tem que atuar minimamente para garantir minimamente os direitos fundamentais da sociedade. A proteção adequada mínima dos direitos fundamentais. Isso no extremo. No outro extremo, a polícia deve atuar sem ferir o excesso.
a proibição do excesso. E como é que se define isso? É não ir além de um máximo, que seria o quê? É colocar em risco a autonomia dos particulares, a risco a autonomia dos cidadãos, ou seja, a restrição de direitos em razão da atuação policial deve se dar limitada, observando que ela só vai até onde não passe a ferir a autonomia das pessoas. E mais do que isso, o Estado não pode passar a ser ele próprio um perigo para a sociedade. Quando esse perigo, quando essa proibição de excesso é desrespeitada, a própria polícia passa a ser ela fonte de perigos. Por isso nós vemos muitas vezes a polícia praticando crimes. Na defesa ou na atuação, suposta atuação de segurança pública para a redução da criminalidade, quando se não observa esse princípio da proibição do excesso, a própria polícia passa ela própria a ser fonte de perigos, a ser fonte de crimes. Então, são dois limites, são dois extremos que precisam ser observados, e quando observados, há sim a atuação da polícia com eficiência. A polícia não pode sair disso. Mas você pode me perguntar, mas como em alguns lugares e por que em alguns lugares a polícia atua com eficiência observando a proibição do déficit e a proibição do excesso e a criminalidade reduz ou se mantém num patamar muito razoável? Enquanto em outros lugares, embora a polícia atue observando o princípio de eficiência com esses limites, a criminalidade não cai. A criminalidade se mantém num patamar que não é o patamar desejado. Por que isso acontece? Por que essa diferença é algo que não se pode mexer, é nessa possibilidade da polícia ir além ou desrespeitar o princípio da legalidade, da proporcionalidade, o princípio da eficiência. A polícia não pode desrespeitar esses princípios. São limites da atuação. Acontece que nem sempre a criminalidade obedece a essa atuação policial. Então há algo que não bate nessa equação. A atuação policial é limitada, voltada à redução da criminalidade, mas a redução da criminalidade nem sempre acontece. Por que muitas vezes não acontece aqui e acontece em outros países? Por que isso acontece? Qual é a razão disso? O que há por trás disso? É o que nós vamos passar a questionar na próxima aula. Até!